Sessão extraordinária que foi marcada. Você acompanhou a transmissão ao vivo na íntegra. Seu final às 14 horas e 25 minutos, sessão que era para ter sido encerrada ao meio-dia, conforme a programação inicial do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes optou por ler todo o seu voto, então finalizou o seu voto e o ministro votou pela procedência total da ação penal. O ministro, então, vota pela condenação de todos os réus. E a fala é a seguinte: os réus, portanto, praticaram todas as infrações penais imputadas pela Procuradoria-Geral da República em concurso de agentes e em concurso material, afirmou o relator, o ministro Alexandre de Moraes. A gente vai ao vivo agora ao Supremo Tribunal Federal. Vamos conversar com a nossa repórter Isadora Teixeira, que está acompanhando também todos os bastidores e a movimentação lá no STF. Isa, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso contexto hoje especial. Muito boa tarde, Neila. É um prazer falar com você e com todos que nos assistem neste momento. Isa, tivemos um encerramento tardio aí do voto do ministro Alexandre de Moraes. Esperávamos que ele encerrasse essa primeira parte do voto dele ao meio-dia. Existe algum bastidor? Algum ministro deu alguma informação? Nós vimos, por exemplo, o ministro Luiz Fux saindo da cadeira dele por diversas vezes. Outra novidade que nós vimos no julgamento hoje foi a presença de integrantes da oposição, como, por exemplo, o tenente-coronel Zuco. Algum outro destaque que você queira contar para nós aqui do contexto? Neila, então, o ministro relator da ação penal que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus por uma suposta tentativa de golpe de Estado, leu todo o voto durante 5 horas. O ministro Alexandre de Moraes começou a ler esse voto dele por volta de 9h15 da manhã e encerrou agora às 14h25. Durante esse período, Moraes leu e apontou ali em 13 argumentos quais seriam as motivações, segundo ele, para condenar os réus pelos crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, todos os réus têm que ser condenados pelos crimes organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima, deterioração de patrimônio tombado. Com exceção de um dos réus, o atual deputado federal Alexandre Ramagem, que à época do governo de Jair Bolsonaro era diretor-presidente da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que não responde por esses 2 últimos crimes em razão da diplomação na Câmara dos Deputados. Durante essas 5 horas de leitura do voto, Neila, o ministro Alexandre de Moraes foi interrompido por um breve momento ali pelo ministro Flávio Dino, o que gerou o questionamento do ministro Luiz Fux sobre essas interrupções durante a leitura do voto. O ministro Luiz Fux fez uma observação de que o acordo na primeira turma aqui do Supremo Tribunal Federal era para que não houvesse essas observações, interrupções pelos demais ministros. Perdemos o contato com a Isadora. A gente vai tentar reconectar a Isadora Teixeira, mas ela estava dizendo que durante a leitura do voto, o ministro Flávio Dino acabou interrompendo o ministro Alexandre de Moraes por algumas vezes, o que deixou o ministro Luiz Fux um pouco incomodado, porque, de acordo com o Fux, havia um combinado que o voto de nenhum ministro seria interrompido de forma alguma e que eles seguiriam sempre lendo o voto de forma ininterrupta. A Isa está de volta. Isadora, pode continuar seu raciocínio. É isso, Neila, como você destacou, houve essa interrupção breve do ministro Flávio Dino, enquanto o ministro Alexandre de Moraes fazia a leitura do voto, e o ministro Luiz Fux fez a observação de que o acordo fechado na primeira turma era para que não houvesse esse tipo de interrupção, até para que não demorasse mais do que o previsto. O ministro Alexandre de Moraes respondeu dizendo que, na verdade, o ministro Flávio Dino pediu a ele e não ao ministro Luiz Fux. Lembrando que na parte da manhã
partir de 9h15, mais ou menos, o ministro Alexandre de Moraes iniciou essa leitura do voto, fazendo as pontuações sobre as provas que ele considera mais importantes e que, segundo o relator, apontam sim para uma tentativa de golpe de Estado por esses 8 réus do núcleo 1 da suposta trama golpista. O relator, por exemplo, destacou as preliminares alegadas pela defesa e descartou todas. A defesa, por exemplo, que questionou as declarações do delator, o coronel Mauro Cid, mas Alexandre de Moraes afirmou que beira a litigância de má-fé dizer que os 8 primeiros depoimentos de Mauro Cid contêm declarações contraditórias. Moraes também afirmou que todas as defesas tiveram acesso, sim, às provas que desde o início constavam no processo. O ministro citou uma agenda encontrada com o general Augusto Heleno e que, segundo o relator, esse seria um diário dele e que citava, por exemplo, abre aspas, como é que alguém pode achar normal em uma democracia uma agenda golpista como essa, em citação ao documento encontrado com o general Augusto Heleno. O ministro também citou uma mensagem do ex-diretor-geral da ABIN, o Alexandre Ramagem, e atual deputado federal, direcionada ao então presidente Jair Messias Bolsonaro. E, segundo Alexandre de Moraes, esse não é um diálogo de dois integrantes do PCC, o primeiro comando do capital, uma facção criminosa, mas sim de duas autoridades questionando as urnas eletrônicas. Ainda durante essa leitura extensa do voto por 5 horas, Moraes citou um documento apreendido com o assessor de Braga Neto, na sede do PL, que previa a fase final do plano golpista, segundo Alexandre de Moraes, com a frase no final desse documento dizendo que Lula não subiria a rampa. Segundo Alexandre de Moraes, não há dúvidas de que as reuniões entre Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas discutiram a quebra da normalidade constitucional. Moraes também citou a famosa minuta do golpe, afirmou também não haver dúvidas de que o documento previa, sim, a prisão de autoridades e houve influência do ex-presidente Jair Bolsonaro na modificação deste texto. Então, foi isso, Neila. Durante 5 horas, o ministro relator proferiu o voto dele pela procedência total dos pedidos da Procuradoria-Geral da República para condenar os 8 réus do núcleo 1 da suposta trama golpista. Interessante, Isa, como ele quis deixar muito claro e leu todos os detalhes da suposta trama do golpe, assim como ele fez à época da leitura do relatório. Na semana passada, quando ele leu o relatório, ele também leu todos os detalhes, assim como ele fez hoje de novo. Me parecia aí uma repetição mesmo que em forma de voto, uma repetição da leitura de toda a cronologia da história da trama golpista até hoje. Então ele quis deixar tudo muito claro, não quis deixar nenhuma brechinha para ser questionada. Teve aquela divergência no início do julgamento lá com o ministro Luiz Fux, onde... Isa, eu vou te interromper um minutinho, que a gente vai ao vivo agora com a coletiva do senador Eduardo